Questões, regras de 3 simples. Vamos ver como que esse conteúdo é abordado nas questões de concurso. Então vamos lá resolver aqui algumas questões de regra de 3 simples. Deixa eu me diminuir. Já. Vamos lá. Uma prova aqui 2025, bem recente, que vocês podem ver aí. Um ônibus leva 45 passageiros. Quantos passageiros levam 3 ônibus? Então você olha aqui que sempre vai ficar faltando uma variável. Está dizendo que um ônibus, então eu tenho aqui a grandeza ônibus, e eu tenho a grandeza passageiros. Continuando. Na grandeza ônibus nós temos o 1, que essa grandeza leva 45 passageiros. Quantos passageiros? 3 ônibus, ônibus levam. Quantos passageiros? 3 ônibus iguais levarão. E aqui é uma característica da regra de 3, onde você vai ter 3 valores e sempre vai ficar faltando um valor ali para você responder. Feito isso daqui, você vai ter que achar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. O que nós colocamos? Nós fazemos a seta aqui em direção ao X e fazemos a pergunta: quanto mais passageiros, eu vou precisar de mais ou de menos ônibus? Quanto mais passageiros, mais ônibus. Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Como que se resolve? Fazendo o x aqui, multiplicando o cruz credo. 1 vezes x dá x. 3 vezes 45 dá 135. Alternativa A é a nossa resposta correta. Basta você multiplicar ali para chegar na questão, certo? Vamos lá para mais uma questão. Se você gostou, já deixa o seu like e já se inscreve para receber mais conteúdo como esse. Também vou deixar aqui um card onde eu explico passo a passo, regra de 3 simples, e aí você vai entender melhor o passo a passo e também as técnicas que vai ser utilizada aqui. Segunda, para engenheiro civil, 2024, também bem recente, e ver que esse tipo de conteúdo ele cai desde o básico ao avançado, não importa a área que você vai fazer o concurso, sempre vai ter ali essa questão de regra de 3 simples, ela é bastante comum em concurso, e pode ter certeza que pelo menos uma questão cai. Então é bom você ter isso na ponta da língua, que não pode errar esse tipo de questão quando cai. Uma gráfica consegue imprimir em um dia 1.800 exemplares de jornal com 3 máquinas. A demanda foi alterada e subiu para 5.400 exemplares por dia. A quantidade de máquinas que serão necessárias para suprir a demanda é. Então você vê que você tem 3 valores e falta um. Toda vez que você vê esse padrão, você já sabe que vai utilizar a regra de 3. E aí você começa a separar as grandezas. A grandeza nós temos exemplares. Eu coloco só o E, que é para adiantar. Afinal, o intuito é você acertar a questão o mais rápido possível. E máquinas, coloco o M de máquinas. E aí nós temos 1.800 exemplares, 3 máquinas. Sempre coloca nessa disposição na mesma linha e coloque grandeza embaixo de grandeza. A demanda foi alterada e subiu para 5.400 exemplares. Aonde que eu coloco esses 5.400 exemplares? Nos exemplares ou nas máquinas? Lógico que é nos exemplares, por isso que é importante você seguir este método aqui para resolver mais fácil a sua vida. A quantidade de máquinas, olha a pergunta, máquinas embaixo de máquina é onde vai ser o meu X. E aí a gente vai ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Lembrando, nós fazemos a seta em direção ao X, tá? Dizendo que aqui, supondo que teve um aumento. Aí nós vamos lá. Quanto mais máquinas eu vou ter, mais exemplares ou menos exemplares. Quanto mais máquinas, mais exemplares. Você vê que elas crescem proporcionalmente na mesma direção. Quanto mais de um, mais de outro. Nós falamos que elas são diretamente proporcionais. Professor, e esses números grandes eu vou ter que multiplicar? Você multiplicando, você consegue chegar na resposta. Mas o que eu ensino para os meus alunos é que você pode simplificar e melhorar a sua vida aqui. Simplificando esses valores, vejam só como fica bem mais fácil de você resolver. Logo de cara você pode eliminar
Todos os zeros que tem um em cima com o outro aqui, você pode fazer isso diretamente, tá? Desde que esteja na vertical, um em cima do outro, você pode fazer isso daqui. Toda vez que tiver zero, já elimina a quantidade de zeros que tiver igual. Então aqui tem um zero, eu elimino com um de cima. Tem mais esse zero que eu também posso eliminar. Então fica mais fácil, você vai trabalhar agora apenas com 18 e com 54. Lógico que você vai multiplicar, ainda vai dar um valor grande. Mas aí você se acostuma fazendo questões, você consegue perceber que dá para simplificar. E você vai simplificando por 2, por 3, até que você fica craque e vê que aqui dá para simplificar o 18 e o 54 pelo próprio 18, porque cabe o 18 aqui. Então, 18 dividido para 18 é 1, e 54 dividido para 18 é 3. No caso, eu simplifiquei os dois números, dividi ao mesmo tempo por 18. Lógico, isso daqui com bastante treino você começa a enxergar essas coisas. E você alcança esses treinos assistindo aqui os meus vídeos, as minhas aulas, onde eu explico para vocês diretamente em questões de concurso como que você resolve. Vamos lá, agora ficou mais fácil, né? Trabalhar com 1, ela é diretamente proporcional, a gente faz o cruz credo. 1 vezes x, x. 3 vezes 3, 9. Alternativa D é a nossa resposta correta. Veja só como simplificando você chega mais rápido ao processo. Professor, se eu multiplicar, chegar no mesmo resultado? Sim, porém, com um número grande, você ia dividir um número grande por outro número grande. E aí daria mais trabalho para você. Lógico que fica a seu critério. Se você acha que não é necessário, tudo bem. Eu aconselho você aprender um pouco mais em simplificação. Vamos lá, mais uma questão também, ó, médico, ginecologista e obstetra. Obstetra, olha aí, quase que não sai, hein? 2024, também bem recente. Você pode ver que essas questões são cobradas. E quando cai, você não pode errar, tá? Uma padaria são usados 10 ovos para fazer 2 bolos. Caso sejam fabricados 7 bolos ao todo, quantos ovos serão necessários? Então nós temos a grandeza aqui, ovos, que eu vou colocar só o O, e a grandeza bolos. Então, 10 ovos, eu faço 2 bolos, ó. Ovos embaixo de ovos, bolos no lugar de bolos, cada um no seu lugar. Quantos bolos? Ó, a pergunta está aqui. Quantos bolos? Opa. Caso sejam fabricados 7 bolos ao todo, quantos ovos? O X está nos ovos. E aí fica fácil. Professor, e agora, de novo, ó. Faz a setinha aqui para o X e vamos ver. Quantos mais ovos eu vou ter mais bolos ou menos bolo? Quanto mais ovos, mais bolos. Então a seta está no mesmo sentido. Feito isso, eu faço o cruz credo. Aqui tem outra maneira que eu posso explicar, porém fica no card que eu deixei para você também, vou deixar no final do vídeo, que lá eu explico melhor. Aqui nós vamos fazer direto. 2 vezes x, 2x, é igual a 10 vezes 7, 70. E aí ficou fácil. E deixa o x sozinho, você divide, metade de 70 é 35. Alternativa B é a nossa questão correta. Vamos lá para mais uma. Se está gostando, pessoal, já deixa o seu like, tá? Ajuda muito a crescer o canal aqui e também compartilha para alcançar mais gente no YouTube e assim todo mundo conseguir alcançar sua estabilidade financeira. Para averiguar, mais um agora, um simulado para soldado militar, PM, do Rio de Janeiro. Simulado da banca FGV. Para averiguar uma ocorrência, uma viatura se desloca do pilotão até o local do incidente com velocidade média de 90 km por hora e faz o percurso em 3 horas. Sabendo que na volta, como o trânsito estava com maior fluidez, retornou com a velocidade média de 108 km por hora. É correto afirmar que a viatura gastou na volta da ocorrência. Então você vê que quanto maior a questão, mais credibilidade, que é a FGV, bem conhecida, ela aumenta um pouco o padrão ali. Mas você consegue ver que ela enrola uma história e fica o mesmo fator. Você percebe que são 3 valores e falta um. Então nós temos aqui a velocidade, que é quilômetros por hora. E nós temos as horas, que é o tempo gasto ali em horas. O tempo em horas. Feito isso, você coloca a primeira opção, 90 quilômetros. Ele gasta 3 horas. Aumentou a velocidade média para 108. É correto afirmar que ele vai, na volta ocorre, ele quer saber o tempo em horas. Você coloca o X aqui.
Vamos lá agora entender como é que funciona isso daqui, ó. Vejam só, aqui vai ser o x. Agora pensa, ó, no contexto está dizendo velocidade em quilômetros por hora e o tempo que ele gasta. Aqui, se ele aumentou o tempo que ele gasta de um lugar para o outro, quer dizer que ele aumentou ou diminuiu a velocidade. Se ele demora mais, ele diminuiu a velocidade. Então, quanto mais horas, menor é a sua velocidade. Entenderam? Então, nesse caso, é inversamente proporcional. A seta é oposta. Quando aumenta as horas, quer dizer que ele diminuiu a velocidade. Ou se diminuir as horas, quer dizer que ele andou mais rápido para chegar naquele local. Entenderam? E aí, nesse caso, é inversamente proporcional. Como que eu resolvo, professor? Você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Você não faz o cruz credo, você faz diretamente ali. Então, vai ficar 108x, que eu vou multiplicar 108 vezes x, que é igual a 90 vezes 3. Professor, podia simplificar aqui? Sim, eu indico a vocês simplificar. Então vamos simplificar para ficar mais fácil. Tá vendo aqui que você já vai ter um trabalho aqui no número? Dá para resolver assim, mas você vê que vai dar mais trabalho. Então vamos simplificar. O 90 e o 3 dá para simplificar por 9. 9 dividido, 90 dividido para 9 é 10. E aqui, 108 dividido para 9, você percebe que vai dar 1, sobra 18, 2, dá 12. Professor, ainda dá para simplificar. Viu? Quando você não sabe diretamente qual é o número, você consegue simplificar ele mais ainda. Então vamos de novo, ó. Dá de dividir por 2. Dividido por 2, aqui fica 5 e aqui fica 6. E você vai trabalhar com números menores. Então, na verdade, para ficar mais fácil, ficaria 5 vezes 3. 5 vezes 3. Na verdade, vamos fazer logo x. 6. Aqui, ó. 6 vezes x. Vai ficar 6x. É igual a 5 vezes 3. Vejam só. O que aconteceu aqui? Você prefere trabalhar com esses números grandes ou trabalhar com esses números pequenos? É isso que facilita a sua vida. Todos chegariam no mesmo resultado. Fazendo a multiplicação aqui. Aproveitando e fazendo das duas maneiras. 90 vezes 3 dá 270. X é igual a 270 dividido para 108. Vai dar o mesmo resultado, por isso que eu vou fazer por aqui. Vai ficar x é igual a 5 vezes 3 dá 15, dividido para 6. Dividido para 6 vai dar 2, sobra dá 6, e sobra 3, que é 35,5. Isso, 2,5. Aqui o resultado, quando for dividir, também vai dar 2,5. Lógico que você pode aprender essa divisão mais fácil. Eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu explico você a trabalhar com frações e números decimais, essa parte aqui de divisão com vírgula. Então vejam só que você percebe aqui que ficou bem mais fácil de você chegar à resposta simplificando. Aqui vai dar o mesmo resultado, mas com números maiores. Tá, professor, então quer dizer que é 2 horas e 50 minutos? Não, é 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia. A resposta é a alternativa B, 2 horas e 30 minutos. Aquele 2,5 corresponde a 2,5. Vamos lá para mais uma questão. 2024, desta aqui para motorista. Então você percebe que ela ocupa bastante espaço, pega desde o básico a níveis superiores. Se você está gostando, já deixa o seu like e já se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Uma equipe de agentes sociais realizou uma campanha de conscientização sobre alimentação saudável e os benefícios para a saúde como prevenção. Nessa campanha, 8 agentes realizam a visita em 120 residências. Caso fossem 15 agentes, com a mesma capacidade e mesmo ritmo de trabalho, a quantidade de residências visitada corresponderia a. Observa de novo que você tem 3 valores e falta um. Regra de 3 simples. Então, nós temos aqui os agentes e nós temos aqui as residências. Então, 8 agentes realizam a visita em 120.
Caso fosse 15 agentes, quantas residências é o X? Seria a residência. Vamos lá, aqui. Se aumenta residências, eu vou aumentar o número de agentes ou vou diminuir o número de agentes? Se aumentou as residências, eu aumento o número de agentes. Então, ela é diretamente proporcional. E aí, mais uma vez, a gente faz o cruz credo. 8 vezes x, 8x. Vai ser igual a 15 vezes 120. Professor, por que o senhor não multiplica direto aqui? Porque também eu vou ensinar outra maneira que você pode fazer. Quando você tiver números pares, ao invés de multiplicar e ficar o número grande, na multiplicação esse 8 vai passar dividindo. Quando for multiplicação, você pode simplificar aqui o 120 com o 8. Fazendo essa simplificação, vamos ver por 4. Não sei se dá por 8, tem que ver aqui se dá por 8, mas vamos lá. Vai dar exato sim. É só ver por 8. 120 dividido para 8. Vamos fazer logo. De cabeça não consegui fazer. 1 sobra 4, ou coisa fácil, dá 15. Ficou 15. Então vai ficar, ó, corta, corta. Aqui vai ficar 1 e aqui fica 15. Então ficou 15 vezes 15. E você multiplica 15 vezes 15. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. E 1 vezes 15 é o próprio 15. Aqui você já sabe a resposta, né? Sobe 1, perdão. Fiz tão rápido. 225 é a resposta correta. Então, x é igual a 225. Alternativa D é a nossa resposta correta. Lembre-se, você tem que saber multiplicar e dividir. Muitas vezes você não consegue ver de cabeça, como eu não enxerguei aqui. Mas você consegue, sim, praticando, chegar e ver que também facilita. Se não lembra de cabeça, você recorre à divisão normal. Vamos lá para mais uma questão. FGV, mais uma vez. Polícia Civil de Minas Gerais, investigador de polícia, questão 2025. Vê como que varia bastante, tá, pessoal? Uma investigação, a quantidade de policiais trabalhando é inversamente. Aqui ele já nos deu, que questão boa, ele já entregou, ajudando nós aqui a não fazer as setas. Ele já disse que é inversamente proporcional, a gente já sabe que as setas vão ser invertidas. Ao tempo necessário para a sua conclusão. Se houvesse apenas 3, muitas vezes eles também colocam esses números disfarçados aqui para você não achar direto os números. Desde o início da investigação, o tempo para a conclusão seria 20 dias. A inclusão de um policial a mais, opa, tem que prestar atenção que é um policial a mais, na investigação permitiria que a conclusão do trabalho fosse antecipada em. Então, nós temos aqui a polícia, né, os policiais, e nós temos os dias que eles demoram. Então, 3 policiais, eles concluem em 20 dias. O aumento de um policial a mais, quer dizer que eram 3 no início da investigação, aumentou-se para 4, que é um a mais. Tá? Ali não aparece o 4, mas você sabe que é o aumento de mais um. Tem que prestar atenção. Muitas vezes a gente acha que é pegadinha, mas não é. É só o contexto que ele veio para você saber se você está só fazendo ou se você entendeu a pergunta. Eles fazem isso para você prestar atenção realmente. Iria a conclusão do trabalho antecipado em. Então, ele quer saber antecipado. Nós vamos primeiro achar o valor de X para saber quantos policiais pôs e depois nós vamos achar quantos dias foram antecipados. Como ele falou que já é inversamente proporcional, as setas nós sabemos que vai ser invertida. Professor, e se não tivesse, como é que eu sabia? Ora, você pensa, se ele demora mais dias, quer dizer que tem menos policiais, entendeu? Se eles demoram mais dias para concluir, quer dizer que tem menos pessoas. Então é inversamente proporcionais. Se é inversamente proporcional, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então vai ficar 4x igual a 3 vezes 20. Olha lá, aqui vai ficar mais fácil de você entender o que eu fiz na questão anterior. 3 vezes 20. Professor, por que o senhor não multiplica? Pode multiplicar, vai dar 60 e quando você vem dividir, vai dar 15. A gente já sabe a resposta pela prática com números pequenos. Mas aqui você também, ó, ao invés de dividir 60, você divide o 20. 20 dividido para 4. Aqui fica 1 e aqui fica 5. 3 vezes 5, 15. Aqui ficou mais claro para você entender. Então, o professor deu 15.
E aqui os meus alunos perguntam, professor, não tem 15, o que está errado? Ele acha que errou e refaz a questão. Mas não, você acertou a questão. Só que o que ele pergunta é quantos dias foram antecipados aqui, ó. Ah, professor, o que está dizendo então? O que essa resposta nos diz? Está dizendo que 3 agentes, eles terminam em 20 dias. 4 agentes vão terminar em 15 dias. É isso que o 15 está se referindo. Se eles terminaram em 15 dias, eles anteciparam quantos dias? Era para terminar em 20, terminaram 5 dias antes. Então a alternativa correta é a alternativa E, 5 dias. Eles anteciparam 5 dias. Certo, pessoal? Se gostou, deixe seu like, se inscreve para receber mais conteúdo como esse. Lembrando que aqui eu trabalho com vocês questões de concurso. Então não deixe de compartilhar com aquela pessoa que quer fazer um concurso. Certo, pessoal? Até a próxima.